mais uma oportunidade de estarmos aqui com o Dr. José Otacílio Denadai, pneumologista de Batatais e região, né, doutor? E dessa vez para falar de um assunto muito preocupante, o cigarro eletrônico, que na maioria das vezes o órgão mais danificado é o pulmão, entre outros, né? Mas nós estamos aqui para falar com o doutor e ele nos explicar. As pessoas acreditam que seja uma coisa recente, mas na verdade não é. Só para você ter uma noção, o primeiro produto a ser fabricado, né, esse dispositivo a ser fabricado, ele data de 1927. Um americano de nome Joseph criou um dispositivo em que ele queria fazer o quê? Eles faziam os vapores medicinais através de um aquecimento de corrente elétrica. Esse é o primeiro modelito que já se tem de um vaporzinho lá atrás, tá? Depois, em 1963, um outro americano de nome Herbert Gilbert, em 1963, ele desenvolveu um dispositivo em que ele queria desenvolver um vapor, na verdade, né? Mas era um dispositivo em que ele tentava tirar o fumo do tabaco naquele vapor, ou seja, livrar as pessoas da nicotina. A ideia foi razoável, mas não desenvolveu. Por quê? Porque naquela época, lá em 63, 45% da população era fumante. E as pessoas ainda não tinham a noção exata de qual era o perigo que era causado pelo cigarro. Então, a ideia não foi para frente. Em 1981, um americano de nome Philip Hay, ele desenvolveu um outro dispositivo. Esse dispositivo já era composto com uma nicotina, não tinha combustão, e era um papelote que ficava dentro, que era encharcado por uma nicotina, e a partir dali, quando você abria aquele papelote, ele se encharcava, saía um vapor. Mas como ele tinha uma meia-vida muito curta, também não foi para frente. Até que em 2003, o farmacêutico chinês Hong desenvolveu esses dispositivos atuais, hoje ele está disponibilizado no mundo inteiro, né? Se propagou no mundo inteiro. E o Hong continua lá na China com a sua fábrica a todo vapor. A Anvisa proibiu esse produto no Brasil desde 2009. Uhum. Depois, o ano passado, no dia 19 de abril de 24, foi até inclusive no dia que estava num congresso em São Paulo, houve uma sessão em que a Anvisa, no consenso que teve, proibiu definitivamente esse produto no país. Tanto é que ele é proibido tanto o uso, o consumo, o transporte e a propaganda do mesmo. Então, assim, é um produto ilícito. Doutor, exatamente qual é a diferença entre o cigarro de papel, o cigarro branco e o cigarro eletrônico? Então, a diferença primordial, na verdade, assim, vamos analisar o seguinte. Nós estamos falando das propriedades dos cigarros. O cigarro de papel convencional, ele tem cerca de 7.000 substâncias. E o cigarro, o vape, tem aproximadamente 2.000 substâncias conhecidas. São as diferenças que tem, assim, básicas, em termos de o que tem um e o que tem outro. A diferença é que o cigarro convencional, ele vai pela combustão, certo? Então, tem o monóxido de carbono. Ao passo que o vape, ele vai pelo vapor, certo? Então, não há uma combustão, há um vapor ali. Então, essa é a diferença primordial entre um e outro, né? E esse é o segredo, o trunfo que a indústria do tabaco alega que por não haver a combustão, por não haver o monóxido de carbono, e eles jogam a culpa, transferem essa responsabilidade para o monóxido de carbono como sendo o elemento mais perigoso, que transmite o câncer, etc, etc. Na verdade, assim, uma tentativa de tampar o sol com a peneira, né? Na verdade, tanto um quanto o outro faz mal, mas a diferença primordial é que um tem combustão e o outro não tem combustão, tem um vapor. E existe a possibilidade, por exemplo, a pessoa não consegue se livrar do cigarro de papel, e aí ela tenta remediar essa história com o vape, para que isso seja um passo para ela ir aos poucos largando do vício. É possível isso ou ela muda o vício simplesmente? Não, só vai mudar o vício, não é uma verdade. A Sociedade Americana de Cirurgia Torácica já demonstrou isso, aqui não tem nenhuma relação com relação a essa... olha, se você usa cigarro comum, passa para o vape que você vai parar de fumar. Não há controle nenhum sobre isso, na verdade, né? Por quê?
você não sabe exatamente quanto de nicotina você está usando, né, quando você está usando esses vapes da vida. Você não sabe por quê. O sal de nicotina ele é muito concentrado, ele é muito mais concentrado. Então, o vape libera muito mais nicotina para o indivíduo do que o cigarro comum, na verdade. Vou fazer uma pequena comparação para você. Por exemplo, se você pegar um pendrive, né, esses carregadores daqui, por exemplo, que tem 5 ml, tá? A 5% de nicotina, significa que em cada ml ele vai ter 50 microgramas de nicotina. Se você pegar 5 ml, vai dar 250 microgramas de nicotina num pendrive. Agora, quando você pega 1 ml daquele pendrive, é o equivalente a 2 maços e meio de cigarro. Se você pega 5 ml, você vai ter 12 maços e meio de cigarro. Então, não tem nada a ver, é uma coisa que não E um pendrive, ele dá para mais ou menos cerca de 20 mil tragadas. Agora... Em média. Varia exatamente se vai ser mais ou menos, mas independente disso aí, você vê que a quantidade de nicotina é muito grande. Quando você vê a quantidade de nicotina que você pega em um cigarro, é fácil de você fazer. Olha, eu tenho 250 microgramas de nicotina num pendrive. É o equivalente a 12 maços e meio de cigarro. Faz a conta quantos cigarros vai dar nisso. E assim, a pessoa às vezes ela vicia nisso porque o cigarro, ele tem um cheiro ruim, a pessoa fica com esse cheiro, ela leva o cheiro onde ela está fumando, o ambiente, ao passo que o cigarro eletrônico, além dele não ter, a fumaça dele não ter cheiro, ele ainda tem alguns que tem fragrância, né? Além de tem ter aroma e tem sabor. Aroma e sabor. Então é o que disfarça e às vezes a pessoa não se sente envergonhada de estar perto de outras pessoas, ela está tragando esse cigarro, vamos dizer assim, e não está sendo inconveniente. Mas ele causa o dano tanto quanto o outro cigarro, ou até mais, porque ele libera... Tanto da pessoa que está fumando, quanto quem está perto. Quanto quem está perto. O dano dele na sua área, o dano que o cigarro eletrônico causa no pulmão. O cigarro eletrônico, além das doenças que a gente conhece, basicamente, o DPOC, as bronquiolites, né? São doenças importantes que acontecem e também provocam danos no cérebro. Agora, existe uma doença que hoje já consagrada, já determinada, que é causada pelo uso exclusivo do dispositivo eletrônico, que é a EVALI, né, ou a EVALI que o pessoal diz, né? Uma doença que é caracterizada, típica do paciente usuário dos desses vapers da vida, tá? Quais são os sintomas? Os sintomas dela? Bom, vamos lá, são vários os sintomas, mas basicamente primeiro, tosse, palpitação, tontura, vômito, diarreia, náusea, cansaço excessivo, tá? Dor de estômago. Subida de pressão arterial? Pode levar. E quanto tempo que a pessoa começa a sentir esses malefícios depois dela ter começado a fumar? Há relatos que pode acontecer em poucos dias ou até semanas, mas não é assim certo dizer, usa isso que vai acontecer isso em tanto tempo. Mas há relatos que já aconteceram em pessoas em poucos dias, mas pode acontecer em poucas semanas também. Não tem um prazo certinho, mas que causa o dano, isso é uma coisa assim. Ela já é uma doença que já se sabe que ela é causada exclusivamente pelo uso dos vapers. Tem alguma notícia boa nisso? A pessoa resolveu, olha, cansei, eu estou sentindo que está me fazendo mal, que eu estou fazendo mal para outras pessoas do meu convívio, eu quero parar. Quanto tempo depois de que ela parou de fumar que isso se reverte? Na verdade, essa doença, essa EVALI, né, ela só vai se reverter com ajuda médica e com medicação. Em algumas situações, o paciente tem necessidade de fazer uma internação, fazer oxigenoterapia, corticoide, antibiótico, antivirais, e por aí afora, para poder recuperar. Então, não é uma coisa assim, tipo matemática. Eu vou parar de usar hoje, que amanhã minha doença já desapareceu. Muito pelo contrário, ela vai permanecer por um tempo longo e precisa de tratamento. Existe alguma outra coisa para substituir? Por exemplo, um adesivo, um chiclete que tenha um pouco de nicotina, mas que não vá viciar nesse outro artifício aí? Para começar a entrar na abstinência, vamos dizer assim? Tá. Um dos argumentos que a indústria do tabaco colocou seria que esses vapers seria um dispositivo para ajudar o indivíduo a deixar de fumar.
Mas, como disse anteriormente, a Sociedade de Torácica Americana mostrou que isso não procede, ela não tem segurança quanto ao quanto é liberado de nicotina para o paciente, né, para o usuário, né, quanto ele vai usar. Diferentemente de você pegar, por exemplo, os adesivos. Você sabe que o quanto você está usando de adesivo e quanto você vai fazendo naquela escala regressiva. 21, 14, 7, mesma coisa são os chicletes, né, que você vai utilizar. Começa com 4, depois para 2 e usa algumas vezes durante o dia. Você sabe quanto você vai usar de nicotina. Agora, esses dispositivos são encontrados no mercado aos milhares. Você não sabe exatamente nem quanto tem e nem quanto o que tem lá dentro, né? Então, quanto que o indivíduo está absorvendo de nicotina? Como é que você controla essa quantidade? Não tem um controle efetivo, então ele não serve para dizer, olha, isso aqui está ajudando a diminuir, a parar de fumar. Não tem esse controle, tá? E a própria indústria fala que esse vapor, né, a nicotina, ela é uma substância extremamente viciante, certo? E não é isenta de provocar danos. Fora a nicotina, nós sabemos que são milhares de substâncias, mas as mais perigosas, o chumbo, o cádmio, quais outras substâncias pesadas que tem num cigarro eletrônico e que pode realmente acabar de vez com a saúde? Por exemplo, lá você vai encontrar benzeno, formaldeído, acetaldeído, né? Existe uma substância que é colocada em herbicidas, acroleína, se a memória não me trai, sabe? Cetonas, estão colocadas, são várias substâncias. A substância, a glicerina vegetal, que é para dar aquele aspecto da fumaça, tudo isso aí são produtos que têm seu grau de malignidade, né? E algumas dessas substâncias, né, quando são aquecidas, elas são mais danosas, quando atingem 150 graus, elas produzem mais danos do que o cigarro convencional. Você já chegou a ver um paciente que tenha, por exemplo, corroído a amígdala ou alguma outra situação bem exacerbada pelo uso do vape? Não peguei nenhum paciente nessa condição. Por ser um produto novo assim, no mercado, para a gente está chegando, os pacientes usuários estão chegando agora, né? Esse dispositivo é uma coisa que é ilegal, é ilícito, a gente já falou sobre isso. Então, eu particularmente não tenho nenhum paciente com essas características. Tá? Até porque a maioria são jovens e, como proibido, normalmente eles não vão se identificar, né? Essa é uma das razões, acredito. Isso é uma das razões, mas a população jovem, na verdade, é o foco da indústria do tabaco. Uhum. Na verdade, modismo, né? Na verdade, esse modismo vai criar uma população de viciados em nicotina que mais tarde provavelmente vão passar para o tabaco. Isso é o que a indústria do tabaco espera, na verdade, né? Eles não vão falar isso aí abertamente, mas é interessante quando você entra no site da Philip Morris, entra lá para você ver um dia de curiosidade e procura ver as perguntas e respostas, essas explicações que eles colocam lá. Você vai se assustar, você vai falar, opa, nós estamos entrando num caminho aqui que não tem volta. Doutora, a gente espera com essa reportagem que a nossa intenção realmente é fazer esse alerta para que as pessoas se conscientizem realmente esse perigo louco que está, como você disse, vem de muito tempo, né? Mas agora parece que a mania virou mania mundial, né? Então a gente está muito preocupado com isso e a nossa intenção é realmente alertar as pessoas. Eu acho que isso é importante. Ontem eu tive um relato de uma senhora aqui em Batatais, de que estava num determinado evento que estava acontecendo na cidade, e ela viu crianças que ela julga ter aproximadamente 10, 12 anos usando esses dispositivos. Meu Deus. Então, você vê a que nível está chegando esses dispositivos e quem são os usuários que estão propagandeando isso também. Então, isso está saindo do controle das autoridades e das autoridades sanitárias. Então, isso vai ser um grande problema de saúde, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. É muito importante as suas informações aqui para a gente. Nós agradecemos. Estou à disposição sempre. Em nome do sempre. LaborMed, mais uma vez, é muito importante a sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço, estou à disposição sempre.